questão de hoje, UniOeste 2018. E ela fala o seguinte: a figura 1, que é essa aqui, ó, apresenta uma sequência. Essa questão aqui ela tem um pezinho em sequências e outro em geometria plana, mas eu preferi deixar em geometria plana, porque aí vocês já viram sequências no capítulo, atualmente o capítulo 5, então já tem tudo aí sobre sequências. Claro que eu vou revisar aqui a equação que a gente vai precisar para essa questão. A figura 1 apresenta uma sequência de figuras de bonecos com corpo e pernas no formato retangular, corpo, pernas em formato retangular. Isso aqui não é um quadrado, é um retângulo a priori. E cabeça circular. As dimensões do primeiro boneco são apresentadas na figura 2. E ele dá um reforço aqui, porque a figura 2 ficou meio achatada, né? Na figura 2, R é o raio do círculo, né? Ele precisou escrever isso porque a cabeça ficou meio oval. Mas aqui tem as dimensões do primeiro boneco, tá? Então ele mostra que aqui ó, a altura do corpo é x, a largura é y, as pernas têm altura x, largura y sobre 3, e a cabeça tem raio r. Tá? Sabe-se que cada uma das medidas do enésimo boneco, ou seja, um boneco na ordem n, porque esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o enésimo, qualquer um, enésimo é um termo genérico, quer dizer que qualquer boneco, tirando o primeiro, sabe por quê? As medidas do enésimo boneco é igual a metade da medida correspondente do enésimo menos 1 boneco, ou seja, as medidas do boneco posterior, a medida de um boneco é sempre a medida do boneco anterior, é metade das medidas. As medidas de qualquer boneco vai ser a metade das medidas do boneco anterior. Então, ele está dizendo que sempre vai pegar as medidas, dividir tudo por 2 e vai virar o próximo boneco. Eles vão ficando cada vez menorzinhos. Está aqui no desenho. Então é isso. Isso aqui é uma linguagem típica de exercício de sequências. Progressão aritmética, progressão geométrica ou sequências que não são nem PA nem PG. Assim, se A1 é a área do primeiro boneco, então ele está falando que a área do primeiro boneco chama A1, que tem essas medidas. Então é correto afirmar que a soma das áreas dos 30 primeiros bonecos é... Bom, a princípio eu vou usar a geometria plana até eu entrar na área de sequência. Por quê? Eu tenho que determinar se a sequência é uma PA, uma PG ou nenhuma das duas coisas. E para eu determinar isso, eu preciso pegar um exemplo genérico, já está genérico, as medidas estão em x e y, vou pegar a medida do A1, em seguida vou calcular a medida do A2 e vou comparar para ver se está multiplicando por um valor, se está somando por um valor, ou nenhuma coisa nem outra. Então vamos lá. Olha só, pegar e fazer a medida do A1 aqui, ó. Bom, o que eu preciso saber aqui de teoria? Área de retângulo. A área de um retângulo. Aqui. Então, se eu tenho um retângulo, eu tenho aqui a base e aqui sua altura, eu tenho que a área é base vezes a altura. E o que mais? A área de um círculo. Eu tenho um círculo de raio R, e eu tenho que a área do círculo, vou colocar aqui a área do retângulo, a área do círculo. É o π vezes o R ao quadrado. Pronto, tá? Daqui a pouco eu vou colocar a teoria de PG que eu precisar aqui, vocês vão ver que é uma PG. Dando spoiler. O A1, então, ó, vamos pegar essa área aqui, começar daqui, senão não vai caber. Fazer com bastante tranquilidade o A1, ó. Ele tem duas pernas, então são duas vezes, que são retângulos de base y sobre 3, vezes a altura de cada perna, x. Então aqui tem a área das pernas. Vou somar com a área do corpo, que tem base y e altura x.
beleza? E vou somar com a área da cabeça, que é π vezes o r ao quadrado. Vamos ajeitar, ficar mais bonitinho? Área 1 é igual. Ora, aqui ó, eu tenho 2/3 de yx mais uma vez yx. Dá para somar, não é isso? Basta fazer 2/3 mais 1. Eu posso pegar o 3 aqui e colocar como mínimo múltiplo comum. 3 por 3 dá 1, vezes 2y, 2y. 3 por 1 dá 3, vezes yx, 3yx. Aqui é yx. Porque esse x não está aqui em cima, mas está multiplicando. Se eu colocar aqui uma barra, escrever 2yx sobre 3, ou 2 vezes y3 vezes x, dá na mesma. Mais πr ao quadrado. Para finalizar, então, o A1 vai ser o quê? 2yx mais 3yx vai dar 5yx sobre 3 mais πr ao quadrado. Para facilitar o que eu vou fazer agora, eu vou reescrever isso aqui colocando 5/3 para fora da fração, porque vai ficar mais fácil para ver o que acontece quando eu divido tudo por 2. Então, eu vou colocar aqui o A1, ó, vou terminar ele aqui. Eu vou colocar os 5/3 para fora da fração, isso aqui é álgebra básica, né? Eu posso escrever assim, ó, 5/3 de yx mais πr ao quadrado, porque se eu multiplicar 5/3 vezes yx, dá 5yx sobre 3. Por que eu escrevi assim? Porque para a área 2, eu vou pegar as medidas todas da área 1. Quais são as medidas? O x, o y e o r. Né? Porque aqui ó, já está com as medidas são x. Aí você pode, mas tem o y sobre 3. Mas ele está implícito aqui. O que ele vai fazer? Pegar o x e o y e dividir por 2. Se você quiser, fica aí tarefa para casa, você pega cada medida dessa e divide por 2. Você vai ver que vai dar a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Que seria pegar y sobre 6, seria metade, né? Seria pegar 2 vezes o y sobre 6, que seria metade sobre 3, vezes x sobre 2, né? Que seria pegar as medidas todas e dividir pela metade, mais o corpo, que seria y sobre 2, vezes x sobre 2, e aí vinha a cabeça, que vai ser πr sobre 2 ao quadrado. Fica para cá você resolver isso aqui e você vai chegar na mesma coisa que eu vou chegar aqui para a área 2. Vou deixar isso aqui porque é bom vocês fazerem isso na mão para perceberem que dá na mesma. Eu pegar cada medida aqui e dividir por 2 para chegar no A2. Ou ajeitar, aglutinar aqui a equação e pegar só as variáveis, que são as medidas, o x, o y e o r. São as variáveis dentro das medidas e dividi-las por 2. Então, aqui eu vou pegar, ó, vai ficar A2, 5/3, e aí o y vai passar a ser y sobre 2, o x vai passar a ser x sobre 2, e o r vai passar a ser r sobre 2. Cuidado aqui, ó, muita tem mania com estar elevado ao quadrado, escrever r ao quadrado sobre 2. Mas o r que está virando r sobre 2, e era o r que está ao quadrado, então agora o r sobre 2 vai estar ao quadrado. Você está substituindo o r por r sobre 2. Então, o 2 também está ao quadrado. E aí você vai ter que, vai ficar, eu vou escrever assim, ó, 5/3 vezes yx sobre 4 mais π vezes r ao quadrado sobre 4. Por que você não fez, professor, logo 3 vezes 4, 12 aqui embaixo? Pode? Pode. Mas o problema é que eu quero comparar, a questão é que eu quero comparar o A2 com o A1 para ver se o A2 é o A1 multiplicado por um certo valor. Porque somado está difícil de ser. Para que se eu provar, se eu mostrar que o A2 é o A1 multiplicado por um certo valor, eu concluo também que para o A3 eu vou ter que pegar cada medida e dividir por 2, vai multiplicar sempre por esse mesmo valor, e se um termo de uma sequência é sempre o anterior multiplicado por um mesmo valor constante, eu tenho o quê? Uma progressão geométrica, eu tenho uma PG. Então, observe que aqui, como eu tenho um mais, e os dois estão sobre 4, os dois fatores têm um denominador 4, os dois termos, perdão, eu posso escrever isso aqui assim, A2 é igual a 1/4, põe em evidência, parênteses, 5/3 de yx mais πr ao quadrado.
Observe que se eu pegasse esse 1/4 e fizesse a distributiva, como professor que eu sei que quando eu ponho evidência eu estou fazendo certo? Primeiro que pôr em evidência é pegar esse fator que você pôs em evidência e pegar cada termo. Lembre que soma e subtração tem termos que se somam ou se subtraem. Multiplicação tem fatores que se multiplicam, tá? Chama fator cada pedaço da multiplicação e chama termo cada pedaço da soma ou divisão, soma ou subtração. Então, se você pegar 1/4 e fizer a distributiva, você volta a ter o A2. Isso te prova que você checa se você fez essa parte de colocar em evidência de forma correta. Beleza? Agora, olha só o que aconteceu aqui. Esse valor aqui, ó, é exatamente o A1. Portanto, eu acabei de demonstrar que o A2 é 1/4 multiplicado o A1. O que mostra que essa sequência de áreas é uma PG. Eu não vou aguentar, vou fazer isso aqui para vocês verem, ó, que dá a mesma coisa. Isso aqui vai dar um pouco mais de trabalho, né? Se eu fizer por aqui, eu tenho que chegar também nisso aqui, 1/4 de 5/3 de yx mais πr ao quadrado. Ó. Aqui eu posso pegar e vai ficar, vamos ver, vai dar mais trabalho aqui para enxergar isso, eu acho. Vamos deixar assim, vamos ver, 2yx é mais divertido, sobre 12, mais yx sobre 4, mais πr ao quadrado sobre 4, certo? Aqui, eu posso tirar o MMC entre esses dois aqui, ó, 12 e 4, que é o que tem o yx, vai ficar 2yx mais 3yx, né? Porque 12 por 4 dá 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí vem o mais πr ao quadrado sobre 4. Aí vai ficar 5yx sobre 12, mais πr ao quadrado sobre 4. Ah, olha só que legal. Eu ponho 1/4 em evidência, e aí eu fico com 5yx, 12 por 4 fica 3, mais πr ao quadrado. A mesma coisa, como era de se esperar, tá? Aí vem outra coisa que eu te digo. Sempre que você pega todas as dimensões de uma superfície e multiplica por um valor, mesmo que seja um valor 1 sobre, né, que seria acabar dividindo, você pega todos os valores, as dimensões, largura, comprimento, raio da cabeça, e divide tudo por um número, ou multiplica tudo por um número, a área final, a próxima área, vai ficar multiplicada ou dividida por esse mesmo fator ao quadrado. É sempre assim com áreas. E se for volume, professor? Se você pega todas as dimensões de uma figura volumétrica tridimensional e multiplica por 2, por exemplo, o novo volume vai ficar multiplicado por 8, por 2 ao cubo. E se você dividir, vai ficar dividido por esse fator ao cubo. Então você pega tem que pegar todas as dimensões, senão não funciona. Depois você testa isso, faz alguns exemplos e vai testando, é legal. Bom, conclusão que eu cheguei é que essa sequência aqui é uma progressão geométrica, beleza? Cujo primeiro termo é o A1 e cuja razão é 1/4. E aí eu tenho que lembrar da soma dos n primeiros termos de uma PG, que é uma coisa que você aprende em sequência. Se não tiver uma aula sobre sequências na UniOeste, que eu não sei se tem nesse momento, você pode ir lá estudando por assuntos e pegar qualquer aula ali, pegar todas, vai fazendo as aulas de sequência que tem na ordem ali e vai aprendendo, vai dominando técnicas de sequência, relembrando equações de sequências, tá? Soma dos n primeiros termos de uma PG, progressão geométrica. Essa aqui é a equação que mais o pessoal esquece, porque ela é um pouquinho diferentinha. Eu falo da parte de sequências, que é assim, ó, Sn é igual a 1 sobre 1 menos Q elevado a n, dividido por 1 menos Q. Ah, professor, eu aprendi que é a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Dá na mesma, né? Se você pegar essa equação que eu dei e multiplicar em cima e embaixo por menos 1, você tem essa outra versão, que é Q elevado a n menos 1
sobre Q menos 1, são equivalentes. Qual que eu prefiro usar? Depende. Quando a razão é menor que 1, eu gosto de usar essa porque eu não tenho que ficar depois multiplicando por menos 1 em cima e embaixo, porque senão aqui daria negativa. Então, quando a razão é menor que 1, que é o caso dessa, eu gosto de fazer essa porque fica 1 menos 1 quarto, já fica positivo. Mas tanto faz, se eu usasse aqui também daria certo, teria um passozinho a mais. Tá? Então, vamos lá? Então, eu quero a soma dos 30 primeiros termos, foi o que ele pediu. Então, vai ser o A1 vezes 1 menos Q elevado a 30 sobre 1 menos Q. Aí agora eu substituo o A1, ele chamou de Azão 1. Aí o Q eu troco por 1 quarto. Então, já que eu vou pôr um parênteses aqui, aqui eu vou pôr um colchete, fica bonitinho. Aqui fica elevado a 30. Tudo isso sobre 1 menos 1 quarto. Aí vai dar 1. Aqui agora é álgebra pura, tem que ter traquejo com álgebra básica, né? Potenciação, soma de frações, subtração de frações. Então aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 4 elevado a 30. Aqui eu não preciso mais dos colchetes, né? Porque aquele parênteses sumiu. Então esse aqui eu já volto a ser parênteses. Tá? Porque 1 elevado a 30 é 1, 4 elevado a 30. Por que você deixou 4 elevado a 30, professor? Porque é o que eu sempre digo, fica um olho no peixe e um olho no gato. Aqui as alternativas, ó, tem 4 elevado a 30 em vários e 2 elevado a 30 em outros. Então já deixei assim. E aqui vai ficar, se eu fizer aqui a subtração de frações, você já está craque, você não usa calculadora, que nem eu sempre digo, sabe que isso aqui vai dar 3 quartos. Continuando. Eu vou pegar agora essa fração que está no denominador e multiplicar invertida no numerador, vai ficar 4 terços, vezes A1. E aqui eu tiro o mínimo, fica 4 elevado a 30. Aqui é como se tivesse 1, né? 4 elevado a 30 por 1 dá 4 elevado a 30, vezes 1 dá 4 elevado a 30, menos 4 elevado a 30 por 4 elevado a 30 dá 1, vezes 1 dá 1. E aqui observe que eu tenho um fator 4 e aqui eu tenho 4 elevado a 30. Então eu divido por 4, aqui fica 1. Divido por 4, aqui fica 4 elevado a 29. Para finalizar, eu vou ter 1 vezes A1 sobre 3, vai dar 1 sobre 3, que multiplica 4 elevado a 30 menos 1 dividido por 4 elevado a 29. 4 elevado a 30 menos 1 dividido por 4 elevado a 29. Letra A de amor. Legal, né?